Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez temos a oportunidade aqui de estar trazendo a mensagem do Senhor que é viva, é eficaz, que nos transforma, que nos cura e que nos alimenta, que aumenta a nossa fé. Amém? E hoje, dando continuidade ao João, a cada capítulo que nós estamos trazendo, trazendo uma palavra específica, e hoje estamos no capítulo 9, que fala sobre o cego de nascença, da qual Jesus cura, este homem. E ali inicia, Jesus ali no seu percurso com seus discípulos, e diante deles ali tem um homem cego. E os seus discípulos perguntam: Mestre, quem desses pecou, ele ou seus pais? E Jesus fala: nem ele e tampouco seus pais, porém isso é para que as obras de Deus sejam manifestas. E ali Jesus, manifestando o seu poder, gospe no chão, faz um lodo com barro e coloca sobre os olhos desse homem. E pede para ele: vai até o tanque de Siloé, que na tradução fala que é enviado o nome desse tanque, e se lave. E ao esse homem, com toda obediência e fé, foi para esse tanque e se lavou. E saindo do tanque, as pessoas que o conheciam e alguns que tinham ele, conheciam de vista, perguntam: esse não é aquele que estava pedindo esmola? Aquele que estava ali como um mendigo? E outros: não sei se é, mas parece ser ele, E começam a falar: como você está, com seus olhos abertos? E ele fala: aquele homem me curou, Ele cuspiu ali na terra, pediu para que eu viesse aqui, se lavar nesse tanque, e agora eu enxergo. E todos começam a ficar sem entender como aquilo havia acontecido. E hoje, trazendo para nós, sobre visão e sobre cegueira, podemos trazer aqui uma questão física e espiritual. Jesus veio para manifestar o poder e a glória, do Pai, nosso Deus. E ali esse homem se encontrava em uma situação desde nascença. Assim como nós hoje, desde quando nós nascemos, somos pecadores, devido à queda de Adão, nós nascemos pecadores. E até hoje nós somos pecadores e devemos reconhecer todos os dias que nós precisamos de Jesus e sua misericórdia sobre nossas vidas. Porém, quando nós conhecemos a Jesus e nós recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador, e nós recebemos o batismo de arrependimento, quando nós nos batizamos, nós estamos declarando, nós estamos morrendo para o nosso velho homem para nascer um novo homem. E aqui eu vejo um ato, tão profético, que quando Jesus fala para esse homem ir até esse tanque se lavar, esse homem, ao ele entrar, ao entrar cego, ele volta, enxergando. Assim como nós, quando nós nos batizamos, nós estamos lavando, lavando a nossa alma, deixando o nosso velho homem para trás, para que ao nós sairmos das águas, nós somos um novo homem e nós voltamos enxergando com os nossos olhos abertos. Nós muitas vezes andávamos na ceguidão, nós andávamos cegos espiritualmente, nós andávamos sem enxergar a verdade, mas quando nós temos um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus, começamos a abrir nossos olhos, e Ele vem tocando nossos olhos, tanto físico, tanto espiritual, para nós enxergarmos aquilo que é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós entendemos isso, que é nós negar a si mesmo, arrepender de nossos pecados, dos nossos maus caminhos, e nós tomar a nossa cruz diariamente para segui-lo como verdadeiros discípulos, nós entendemos que Ele é aquele que vem para manifestar o poder de Deus. E quando nós recebemos Ele, a presença dEle, o Espírito Santo dEle, nós começamos a viver grandes coisas poderosas. E aqui nós traz uma reflexão para nós: quantos de nós vivemos uma vida totalmente torta, totalmente errada? E quando nós somos tocados, impactados por Jesus, e Jesus vem e transforma nossas vidas, as pessoas vão ficar perguntando: esse não é aquele que vivia bêbado, dormindo no bar? Esse não é aquele que vivia uma vida totalmente errada? Esse não é aquele que vivia uma vida totalmente depravada? Que vivia totalmente, de forma irresponsável? E essas pessoas nunca vão entender aquilo que somente nós vivemos quando temos, essa experiência genuína e poderosa de Jesus em nossas vidas. Porém,
nossa conduta, a nossa forma de viver, a nossa forma, né, transformada de estar vivendo segundo o Espírito Santo, não mais com os padrões do mundo, segundo a carne, mas sim segundo o Espírito Santo. Nossa forma de viver vai constranger e vai tocar e vai impactar outras vidas, e nosso testemunho daquilo que nós vivíamos lá atrás, nós não seremos mais condenados, pois Jesus tomou sobre si naquela cruz. E quando nós reconhecemos que somos pecadores e queremos, né, viver uma nova vida segundo a vontade do Senhor, nós começamos a ter nossos pecados lavados pelo seu sangue, pois foi o sangue dele derramado naquela cruz que levou sobre ele todos os nossos pecados. A nossa dívida, não há mais condenação contra nós, pois Jesus comprou e nós vivemos debaixo da direção de Deus e nossos olhos são abertos. E quando nós temos esse ato de estar se batizando para nascer, né, uma nova criação, um novo homem como filhos, nós temos nossos olhos abertos a viver, né, coisas poderosas de Deus. Trago comigo como testemunho que quando, né, eu tive um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus, que eu pude ver aquela presença que me fez viver coisas que me trazer coisas que eu vivia no mundo e que me trouxe tanto constrangimento, tanto nojo daquilo que eu vivia, de tanta coisa que eu vivia errada, de tanta coisa que eu vivia em cegueira. E quando eu pude ter esse encontro com essa presença gloriosa dele, que eu pude falar, eu não quero mais viver aquela vida, eu não quero mais viver tudo que eu vivi, pois eu quero viver essa vida que Jesus estava me mostrando sem eu entender, porque quando Jesus vem em nossas vidas, tudo aquilo que nós começamos a visualizar está para a eternidade, está lá na frente, está naquelas coisas que vamos viver novas nele. Por isso ele fala que nós venhamos não se conformar com as coisas, com os padrões deste mundo, mas sim sejamos renovados pela renovação de nossa mente, para nós experimentar a boa, agradável e perfeita vontade que ele tem para nós. E quando nós temos aquela presença, aquela dor de arrependimento, aquela dor que vem para estar abrindo feridas, para estar sarando, para estar tratando, para nós vivermos, né, uma vida de santidade, uma vida de extrema devoção a Jesus, nós começamos a querer viver ainda mais coisas e começamos a parar de olhar as coisas do mundo, as coisas terrenas, mas sim ver as coisas, visualizar as coisas celestiais, as coisas eternas. E quando nós abrimos nossos olhos, assim como esse homem teve os seus olhos abertos por Jesus, as pessoas não vão entender aquilo que estamos vivendo, elas não vão entender que apenas aquele Jesus, que quando nós temos um encontro dele, nós entendemos que aqueles que não viram, mas creram, esses verão a glória de Deus. Então que nós possamos ser aqueles que, ainda que não estamos vendo, mas crendo, nós, quando temos um encontro genuíno com Jesus, ele vem e transforma, ele vem e restaura, ele vem e renova, ele faz milagres, prodígios e maravilhas em nosso meio. E nós devemos crer com toda a convicção, assim como esse homem, ele foi obediente. Jesus veio e teve uma ação ali, transformou o barro, transformou um lodo, tocou sobre os seus olhos e falou: vai até o tanque, se lave. E ali esse homem saiu um novo homem, saiu renovado, não era mais um mendigo, não era mais um rejeitado, não era mais um excluso da sociedade, não era um mais que estava longe da sua família, mas sim era um que estava sendo renovado, sendo transformado, sendo aquele que teve seus olhos abertos para ter um encontro com a sua família, para ter um novo encontro com as pessoas e as pessoas verem ele de forma, né, diferente. Então que ainda que as pessoas venham querer questionar aquilo que nós vivíamos lá atrás, nós viemos entender: não há mais condenação, não há mais condenação. Ainda que Satanás venha querer trazer condenação, nós viemos, né, lembrar que as acusações de Satanás não terá mais vigor, porque maior é o que está em nós, e Jesus já levou sobre si naquela cruz. E quando nós nos arrependemos, e quando nós somos aqueles que somos encontrados em Jesus e falamos: o Senhor é o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, e não há mais nada que pode suprir isso, nós estamos debaixo de proteção, nós estamos debaixo do senhorio de Jesus. Amém, irmãos? Que possamos ter os nossos olhos abertos, que todas as escamas caem de nossos olhos, que tudo aquilo que nós estamos caminhando em cegueira, nós venhamos abrir nossos olhos, seja físico, seja espiritual, seja os olhos do nosso coração, para nós enxergarmos a luz, pois Jesus é a luz do mundo, assim como ele declarou ali: eu vim para ser a luz dos homens, eu vim para ser a luz do mundo, e nós seremos esse que resplandecerá a luz de Jesus Cristo para outras pessoas que se encontram em cegueira, elas verem a luz
Jesus e seguirem a Jesus. Amém, irmãos? Queria encerrar aqui com uma oração. Querido Deus amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, que mais uma vez nós sejamos edificados por essa palavra e todos aqueles que ouvirem possam ser tocados e impactados, Pai. Assim como esse homem foi obediente e teve fé, Pai, para ser tocado, Pai, pelas mãos de Jesus, Pai, que tudo aquilo que de alguma forma era, Pai, como maldição para ele, tudo aquilo que era como vergonha para ele, Jesus veio e com uma ação ele veio e transformou, veio e tocou sobre os seus olhos com barro, com saliva e barro e fez, Pai, para que tocasse os olhos desse homem, para que ele viesse voltar a enxergar, Pai, vier ter os seus olhos abertos, Pai, para enxergar, Pai, uma nova vida, que ele veio ter, Pai, a sua alma lavada, Pai, naquele tanque, para ser um novo homem, para as pessoas verem como testemunha aquilo que Jesus veio para glorificar o nome do Pai e o Filho ser glorificado em nome do Pai. Então que no nome de Cristo Jesus nós sejamos aqueles que serão testemunha onde estivermos, Pai, que a nossa vida, Pai, nossa forma de viver hoje seja um testemunho, Pai, que tudo aquilo que nós vivíamos no mundo, nós hoje entendemos que nós vivemos segundo, Pai, a vontade de Jesus, vivendo um novo padrão de vida, um novo padrão de ver, Pai, que nossa visão seja aberta, Pai, para ver a luz, ver o Senhor que é a luz, Pai, que nos direciona, que nos norteia para vivermos, Pai, a eternidade, Pai. É assim que eu oro e desde já te louvo e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos, vocês creem, vocês tomam posse dessa palavra, creem que Jesus tem grandes promessas para nós, para vivermos uma nova vida, para nós termos nossos olhos abertos, para ver as coisas da eternidade. Amém? Um ótimo dia e Deus abençoe a todos.